A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Jesus resolveu todos os problemas, porque ele triunfou sobre o pecado. Guarde essa informação, pois iremos retomá-la mais adiante. Entenda, o grande problema da humanidade nunca foi a fome, as pestes, a injustiça, as guerras, as desigualdades sociais ou até mesmo a morte. O grande problema da humanidade não reside em Brasília, Washington, Moscou ou Pequim. Reside no pecado, que degenerou o caráter e o coração do homem. Está escrito, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. A morte só entrou no mundo porque o pecado abriu a porta para ela. A Bíblia afirma, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Tudo isso, fome, pestes, injustiça, guerras e até mesmo a morte, são consequências do pecado. Peço licença aos médicos, mas posso afirmar com tranquilidade que não se pode curar um enfermo tratando os sintomas da doença. Infecção se trata com antibiótico, antivirais, antifúngicos, ou com a medicação adequada para eliminar parasitas. Nunca, jamais haveria solução para as mazelas do nosso mundo caído se o pecado não fosse derrotado. Não haveria solução para a morte sem a derrota do pecado. Mas como derrotar o pecado? Você pode estar se perguntando. É simples, nunca pecando. Contudo, a Bíblia afirma que todos nós pecamos. Isso está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23. E é exatamente por esta razão que precisamos de salvação. Nós não conseguimos triunfar sobre o pecado. Falhamos constantemente a cada nova tentativa. A lei de Deus nos revela isso, e essa é uma das principais razões de ela nos ter sido dada. Todavia, tenho uma excelente notícia. É aqui que retomo o que afirmei no início da reflexão. Jesus venceu o pecado. Como homem, enfrentou a vida e jamais pecou. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Cumpriu, portanto, perfeitamente toda a lei de Deus. Sim, Jesus também era divino. Abrigava em si duas naturezas, mas se esvaziou de sua divindade, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, para viver como homem, submetido às mesmas tentações que nos assolam, conforme o autor de Hebreus nos afirma, no capítulo 4, versículo 15, e como o homem triunfar sobre o pecado. Deus resolveu pagar o preço do seu e do meu pecado ao morrer naquela cruz. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Nosso pecado não ficou sem pagamento. Deus pagou por nós. A vitória sobre o pecado ficou evidente na ressurreição, quando Jesus derrotou a pior das consequências do pecado, a morte eterna. Jesus vive. É verdade que mesmo os que aceitaram a graça de Jesus ainda convivem e sofrem com as consequências do pecado, mas é por pouco tempo. Assim como um doente lida com os sintomas de uma forte gripe, que será derrotada em poucos dias e desaparecerá, juntamente com os seus incômodos, o cristão verdadeiro ficará livre do pecado e de seus incômodos quando o Senhor o vier resgatar. Louvado seja o Senhor Jesus.